pé, por favor, para que nós possamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Nós vamos ler do 26 até o 38, amém? Eu vou usar a nova versão internacional hoje, que é a que eu mais uso. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Então convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem, e então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, por gentileza, vamos orar. Pai, fala conosco em Tua palavra, Senhor. Pai, nós precisamos tanto ouvir a Tua voz, Deus. Nós somos tão limitados, Pai. O nosso coração, Senhor, ele é tão limitado. Nós somos tão cheios de opinião própria, Deus. E nesta noite nós clamamos para que o Teu Espírito Santo sobrevenha em nós, Pai, e nos ajude a interpretar a Tua palavra, a compreender na entrelinha o que a Tua palavra quer nos dizer nesta noite. Senhor, eu oro repreendendo todo mal. Eu oro repreendendo tudo aquilo, meu Deus, que de alguma forma possa tentar impedir os Teus filhos de receberem essa mensagem nesta noite. Todo cansaço, toda preocupação, todo desânimo, Senhor, caia por terra nesse momento, em nome de Jesus. Que os nossos corações, os nossos olhos e ouvidos estejam abertos, Pai, meu Deus, para receber a verdade da Tua palavra nesta noite. Desde já eu Te agradeço pela Tua palavra, e eu peço ao Senhor que nos edifique com ela nesta noite, em nome de Jesus, amém, meu Deus, glória a Deus, amém, queridos, podem se assentar. Meus irmãos, nesta noite eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a igreja e seu propósito, a igreja e seu propósito. Essa passagem das Escrituras é uma passagem, ela é muito linda, né, irmãos? Quando nós olhamos para Filipe, né, nós vemos esse homem se aproximando daquele eunuco, e aquele eunuco, queridos, essa pergunta, né, essa pergunta que esse eunuco faz para Filipe, ela mexe comigo, e ela deveria mexer com você também.
Porque Filipe, ele pergunta para aquele eunuco, ele fala assim: você está entendendo o que você está lendo? E a resposta dele é exatamente essa: como eu poderei entender se não há quem me explique? Como que eu vou entender, como que eu vou compreender, se não há quem me explique, se não há quem me ajude a entender isso? E essa, queridos, escute, é uma pergunta que a maioria aí fora tem feito até hoje. Como eu vou conhecer a Cristo, se não tem quem me fale dele? Como eu vou conhecer a Jesus Cristo, se não há quem pregue dele para mim? Sabe, meus irmãos, escute bem, existem muitos pregadores da palavra, mas infelizmente que pregam com sua boca, mas existem poucos pregadores da palavra, que pregam com a sua vida. E o que muda a vida de uma pessoa, não é o que nós falamos, é o que nós fazemos. Quando a pessoa olha para um cristão e ela vê nele a conduta de um cristão, de um verdadeiro cristão, aquilo é que gera um impacto na vida dela, aquilo é que gera uma marca na vida dela, não é o que ela está falando. Muitas vezes não é o que nós falamos que gera o impacto na vida de uma pessoa, mas sim aquilo que nós fazemos. Então eu olho e eu vejo o mundo carente de pessoas que preguem mais com a vida do que com as palavras. E hoje eu quero entrar um pouquinho dentro desse assunto, embora eu tenha já falado anteriormente sobre esse assunto, mas eu quero voltar novamente nesse assunto com você nessa noite. Eu quero trazer algumas coisas, que eu falei anteriormente sobre a igreja, sobre o propósito da igreja, que eu quero novamente tratar com você, levar você novamente a refletir. Talvez alguns ouviram e outros não ouviram, mas eu quero nesta noite trazer novamente esse assunto à tona, para que eu e você possamos refletir um pouco mais sobre ele e nos posicionar também sobre isso. E a primeira coisa que eu quero nessa noite falar é sobre algo que tem me preocupado muito, que é a crise de identidade que a igreja está vivendo nesses últimos tempos. Queridos, a igreja está vivendo uma crise de identidade muito grande mesmo, e cada dia me assusta mais, porque parece loucura, mas não é. Ao invés de nós nos unirmos como cristãos para saquearmos o inferno, nós estamos nos levantando contra os próprios irmãos e competindo entre os próprios irmãos, com o propósito de nos tornarmos talvez maiores uns que os outros. Nós estamos gastando tempo e energia em tentar provar que nós estamos certos e os outros estão errados, quando Satanás está de mão grande levando muitas e muitas famílias para o inferno. Isso é uma crise de identidade, queridos, que a igreja está vivendo. A minha igreja precisa ser a maior igreja, a minha igreja é a melhor igreja, a minha igreja é a igreja certa. Uma pessoa, se ela não se identifica mais com aquele ministério, e ela passa então a caminhar num outro ministério, as pessoas, elas excluem a pessoa como se ela não existisse mais, como se elas literalmente tivessem morrido. Até ontem você entrava na casa da pessoa e jantava com ela, hoje ela nem olha mais na sua cara. Não faz sentido para mim isso, irmãos. Antes você encontrava na rua a paz do Senhor, meu irmão. Hoje, atravessa a rua para não te dar a paz do Senhor. É como se você tivesse saído e ido para o inferno, ou sei lá o quê.
Isso é uma crise de identidade que a igreja está vivendo. E nós precisamos, queridos, entender muito bem isso. Só que essa crise de identidade, ela não só está no âmbito igreja contra igreja. Agora eu vou trazer essa crise de identidade para dentro de uma igreja. Olha bem o que eu vou dizer. Dentro de uma estrutura eclesiástica chamada igreja, também existe ministérios. E os ministérios parece que estão brigando entre eles para provar que um é melhor do que o outro, ou um é maior do que o outro, ou um é mais perfeito do que o outro. Não faz sentido nenhum para mim isso, meu irmão. Perdeu a identidade. Porque se nós somos o corpo de Cristo, a mão não é importante? Corta ela para você ver se ela não é importante. Eu perdi só a ponta do dedinho, meu irmão, e eu sei o quanto isso faz diferença para mim. Imagina perder um dedo. Não tem, o corpo todo é importante, mas é como se hoje, não, um ministério é mais importante que o outro, é mais relevante que o outro, tem mais destaque que o outro. Não, queridos, todos os ministérios são importantes para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Aí nós vamos além. Olha o nível da crise de identidade que a igreja está vivendo. Irmãos estão se levantando contra irmãos dentro da igreja. Agora nós já saímos de igreja com igreja, nós saímos de ministério com ministério, e agora nós já estamos no âmbito pessoal. Irmãos estão se levantando contra outros irmãos dentro da igreja para provarem, de alguma forma, que são maiores ou mais capazes do que os outros. Precisam estar em evidência. Sem contar, meu irmão, escute bem, sem contar as outras aberrações que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que é o desespero da própria igreja para crescer, para o crescimento. Pessoas dizendo para mim que elas estão usando as ferramentas que elas têm de evangelismo. Irmãos, as igrejas estão fazendo tudo que você pode imaginar. O que traz gente para a igreja? Não sei, pinta de preto. O que traz gente para a igreja? Não sei, bota luz, bota fumaça, bota o que tiver que pôr. Põe, traz gente para a igreja. Irmãos, perdeu a identidade. Não há mais identidade. Você vê que já não sabe mais para onde vai, o que quer, qual é o propósito, até biblicamente falando. Agora a questão é, será que foi para isso que Deus levantou a igreja? Será que Deus levantou a igreja para que ela se levantasse contra ela mesma? Para que ministérios se levantassem contra ministérios? Para que irmãos vivessem competindo com irmãos? Para que houvesse uma guerra, talvez, de vaidade, dentro do ambiente cristão? Eu não acredito nisso. E eu acho interessante, e eu quero destacar algo muito importante que aconteceu com Felipe, porque a história de Felipe ela é muito interessante. Eu quis começar na onde eu comecei no texto, mas eu quero voltar um pouquinho agora, um pouquinho atrás, lá no versículo 5 mesmo de Atos 8, que ele vai falar em que condição Felipe estava quando ele foi viver essa situação com esse eunuco, né? Olha que interessante, Atos, né? Capítulo 8, versículo 5, olha lá. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, e ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe, e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. E os espíritos imundos saíam de muitos,
dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Queridos, esse momento aqui era o ápice de uma igreja. Os caras estavam vivendo no meio de um ambiente de milagres, de crescimento, de coisas grandes. Filipe era o protagonista dessa história, era Filipe que era o cara desse movimento. O que Deus fez com ele? Deus mandou um anjo falar para ele o seguinte: Filipe, deixa tudo isso daí e vai para uma estrada. Olha bem o que Deus faz. Deixa tudo isso aí. Deixa esse fervo aí, deixa essa congregação aí, deixa essas maravilhas que estão acontecendo aí. Deus tirou Filipe do meio de tudo isso e levou Filipe para uma estrada, por causa de um eunuco etíope. Por causa de um homem, Deus levou ele lá. E por que Deus fez isso? Porque essa é a identidade da igreja, querido. Essa é a identidade da igreja. A identidade da igreja, querido, não é se tornar a maior igreja. A identidade da igreja é salvar almas. A identidade da igreja não é se levantar contra a igreja para competir. A identidade da igreja é ir lá nas biqueiras, é ir lá nos valados, é ir lá nas prostituições e ajudar aquelas pessoas que estão perdidas, e não ficar brigando quantos membros você tem e quantos eu tenho, e não ficar disputando que o meu ministério é melhor do que o seu, porque, meu irmão, desculpa, não é isso que vai mudar a vida de ninguém, meu amado. O seu ministério pode ser o melhor e o de mais destaque. No dia que nós estivermos diante do Senhor Jesus, Ele não vai te perguntar sobre o seu ministério, Ele vai perguntar sobre as almas que você ganhou. Você pode ter o maior ministério, mas que destaque, hein? Uau! A pergunta é: quantos você evangelizou e quantos você ganhou para mim? Será que isso nós estamos pensando, né? Veja, queridos, e isso mostra que essa é a identidade da igreja, porque senão Deus tinha deixado Filipe lá. Não, Filipe, agora que você chegou aí, que você encontrou esse lugar maravilhoso, vamos ficar todos aqui. Se você olhar para esse contexto, meu irmão, é a mesma coisa que Pedro viveu, quando Jesus, ele passou ali a transfiguração, quando ele teve aquela visão que Jesus estava com Elias e com Moisés lá em cima no monte. Vamos construir uma tenda aqui, e vamos ficar aqui, porque aqui é top. Não, pode parar com essa palhaçada, e nós vamos descer agora, porque é lá embaixo que está o nosso trabalho. Então, meu irmão, os eventos da igreja, os retiros, né, os acampamentos, lugares que nós sabemos que a vontade que nós temos, na verdade, é de chegarmos ali e não sairmos nunca mais. Eu quero ficar aqui, Senhor, deixa isso aqui, tem que ser interminável. É verdade, é maravilhoso, mas precisa terminar, porque eu e você estamos indo para nos encher, e depois irmos e derramarmos na vida das pessoas aquilo que nós nos enchemos. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, querido, nos encher para nos esvaziar com as pessoas que estão ao nosso redor. Então essa precisa ser a identidade. Nós não podemos ficar acomodados, nós não podemos nos contentar em estarmos presos a essa estrutura aqui e ficarmos vivendo aqui, esperando o Senhor voltar. Não, nós precisamos sim salvar almas. Nós precisamos sim tomar uma posição e libertar aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos, aqueles que estão vivendo uma vida debaixo de jugo e de destruição. Essa é a identidade da igreja. Nós precisamos parar de nos preocupar com a outra igreja, com a igreja A, com a igreja B, com o irmão A, com o irmão C, com o ministério A, ministério C. Nós precisamos nos posicionar e começarmos nós a fazermos alguma coisa, independente de qualquer coisa. Eu tenho que fazer algo.
Eu preciso tomar uma posição. Mas o meu ministério, não, o seu ministério não, meu irmão. Não fique preso a isso, amém? Então eu vejo que a primeira coisa que eu quero que nós possamos nesta noite entender é que essa crise, ela não tende a diminuir, ela tende a aumentar, meu irmão. Ela tende a aumentar. E se eu e você, nós não estivermos muito bem certos daquilo que nós estamos buscando para a nossa vida, a tendência é isso nos levar a nos perder também. A nos perder também. Amém, meu irmão? Pessoas vão chegar, eu sei como funciona, querido. Hoje, meu irmão, não adianta, né? Eu não quero entrar nesse assunto de uma forma ou de outra, mas você acaba chegando. Pessoas vão chegar no pé do ouvido e vão dizer assim, uma igreja de 1.000 membros, uma igreja de 2.000 membros, ela consegue colocar lá dentro da Câmara de Vereadores pelo menos 2 vereadores. Presta atenção, pastor. Isso é importante, hein? É bom a gente ter gente nossa lá dentro. Meu irmão, política e igreja não caminham juntas. Nunca caminharam e nunca caminharão. Me perdoe, mas não caminham. Mas você é um retrógrado, você é antiquado. Não sou nada disso, meu irmão. Não sou nada disso. É só quando você olhar em Isaías, você vai perceber que Isaías ele vai com o dedão direito dele assim, enfia na cara do rei e fala: você é isso, 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 isso e isso e isso. E ele sabia que o rei poderia cortar a cabeça dele. Você é um pecador. Você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Então, meu irmão, infelizmente, o profeta, o homem de Deus e a política não andam juntas. Mas se nós não tomarmos uma posição, nunca isso vai mudar, meu irmão. Não acredite que vai mudar, porque não vai, querido. O fim está chegando, e é necessário que aconteça todas essas loucuras aí, para a gente chegar no fim mesmo da coisa, né? Eu estava assistindo um debate aí esses dias atrás, fora da cadeirada que teve aí, foi coisa de louco, né? A cadeirada é coisa de louco, é o ápice, né? Mas, irmãos, é tão bonito de ver quando você senta e você assiste, mas irmãos, é muita gente boa querendo ajudar. É impressionante como tem gente boa querendo ajudar as pessoas. Nossa, mas assim, é lindo demais. Eu fiquei impressionado só com uma coisa. Eu assisti o debate inteiro, eu não vi um projeto sendo apresentado. A única coisa que eu vi foi: você vai ser preso, você é vagabundo, você é bandido, ladrão, roubou, estuprou, que não sei o que, não sei o que lá. Projeto? Nós vamos melhorar isso, nós vamos arrumar aquilo? Nada. Então, meu irmão, eu entendo que muitas pessoas têm essa visão, mas olha, querido, se você um dia pensar em alguma coisa desse tipo, o meu apoio, você não tem. Tá bom? Me perdoe por isso, mas o meu apoio você não tem. Segunda coisa que eu quero falar nesta noite é sobre a missão da igreja. Queridos, eu tenho a impressão de que a maioria dos cristãos, eles não entenderam ainda qual é a missão da igreja. Ou entenderam e estão fingindo que não é com eles, entendeu? Eu entendi, mas eu estou aqui fingindo que não é comigo, porque não é possível, né? A igreja, ela tem uma missão, e talvez pelo fato dela estar vivendo essa crise de identidade que ela tem hoje, ela ainda não compreendeu, ou talvez ela compreendeu, mas não quer assumir. Agora, qual que é a missão da igreja? A missão da igreja está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Se eu falar o primeiro aqui, a primeira palavra, eu garanto que a igreja inteira conhece tranquilamente esses versículos. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até
o fim dos tempos. Essa é a nossa missão, querido. Veja, a missão da igreja não está escrito aqui, preste bem atenção. Esse versículo, ele chama-se a grande comissão, presta bem atenção. Não está escrito assim, portanto, vão e construam uma estrutura bem bonita, coloquem cadeiras bem sofisticadas, ampliem as estruturas de ar-condicionado e o som, acomode bem as pessoas. Não está escrito, vão, junte um grupo que cante muito bem e vocês coloquem eles lá para cantar para as pessoas. Meu irmão, não está escrito isso aqui. O que está escrito aqui é: vão e façam discípulo. Essa é a nossa missão, meu irmão. Cantar na igreja é importante? É. Ter uma estrutura como essa é importante? É. Mas essa não é a missão. Até porque Jesus não tinha um grupo de levitas, e ele não tinha uma estrutura como essa, e ele pregou para 5.000, num campo, e ainda multiplicou ali o alimento para todo mundo poder comer, a refeição naquele dia, debaixo de um sol. E eu imagino como era a pregação de Jesus, como é que os 5.000 ouviam, porque não tinha essa estrutura aqui montada para ele lá, com som, com reverb, para ele poder fazer o trabalho dele todo lá. Não, querido, era no gogó mesmo. Então, meu irmão, nós não podemos nos esquecer, queridos, que a nossa missão é essa. Ir, querido, nós precisamos ir para os nossos vizinhos, nós precisamos ir no nosso trabalho, nós precisamos ir na rua que nós moramos, nós precisamos ir na onde nós temos pessoas que conhecemos, na nossa própria família. Existem pessoas que estão indo para o inferno, e nós sabemos que estão indo para o inferno, porque não tem a Cristo, e nós estamos presos a uma estrutura, e preocupados com uma estrutura. Parece loucura o que eu estou dizendo, mas é real, meu irmão. É real. Eu vejo a gente preocupado a semana inteira com o culto. Mas eu vou ficar aqui pregando até quando? Para as mesmas pessoas, para um bando de crente. Nós precisamos trazer gente nova para ouvir as boas novas do Evangelho também, querido. A igreja, quando ela não faz isso, ela vira um clube, ela perde a sua identidade. E vamos para a igreja, aí a gente vem para a igreja, a gente se reúne aqui, aí a gente toma um chazinho, uma bolachinha, dá um abraço em um, tira sarro do outro, e se diverte e tal, vamos para a nossa casa, quarta-feira voltamos de novo, damos a paz para todo mundo, cantamos os louvores, é tudo muito previsível. Agora, a minha pergunta é: durante esse período, quantos ouviram da sua boca sobre Jesus? Que Ele salva, que Ele cura, que Ele é o único caminho que nos leva até Deus. Quantos? Porque é isso que o Senhor está nos dando como missão, meu irmão. Não adianta se nós ficarmos aqui nos preocupando com estruturas e com uma série de coisas, porque não é isso que preocupa ao Senhor. O que preocupa ao Senhor são pessoas, são vidas, são almas. Olha o que ele fala lá em João capítulo 3, João 3,16, também é um versículo que eu e você conhecemos de trás para frente, de frente para trás, né? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, veja, aqui fica claro nesse versículo, que o que importa para Deus são as pessoas, meu irmão. Deus não entregou o Filho dele na cruz, para que eu e você ficasse ostentando um cargo na igreja.
Jesus não morreu na cruz para que eu e você ficássemos ostentando cargos dentro da igreja, porque eu sou tal, porque eu sou cargo tal, porque eu tenho a função tal. Jesus não morreu na cruz por isso, meu irmão. Jesus também não morreu na cruz para que eu tenha uma boa vida e os outros não. Jesus morreu na cruz para que todos aqui no mundo tenham uma boa vida, ou tenham o direito a ter uma boa vida. Não é só para mim, não é só para um grupo seleto que ele morreu na cruz para dar uma boa vida, é para todos. Mas eu e você precisamos entender isso. Jesus também não morreu na cruz, queridos, para que eu ficasse próspero e rico e pudesse usufruir dessa minha riqueza. Agora eu sou próspero, agora eu sou rico e agora eu vou viajar, e eu vou curtir a minha família, eu vou curtir a minha vida. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz, queridos, para que todos tivessem a oportunidade de salvação. Mas como eles vão entender isso se não há quem pregue a eles? E como eu disse a você, está cada dia mais difícil pregar com palavras, porque infelizmente a credibilidade do cristão hoje caiu, e caiu muito, meu irmão. Por quê? Porque os escândalos, as coisas que acompanham o cristão, elas estão afetando demais. Então eu vou ter que parar de usar palavras e eu vou ter que começar a pregar com a minha vida, mostrando com as minhas decisões, com as minhas escolhas, com o meu comportamento e com a minha atitude que eu sou um crente, para que ela possa ver Cristo através das minhas atitudes, da minha vida, e não daquilo que eu falo. Porque hoje dizer que é um cristão, meu irmão, já não tem tanto mais, já não causa um impacto como causava antigamente. Só que tudo isso não vai acontecer se nós ficarmos presos em torno de um prédio. Não vai, meu irmão. Escuta bem o que eu estou falando. Não vai, querido. Não vai acontecer. Como o César falou aqui no sábado. Cristo, ele tem que vir nos buscar. Nós temos que esperar ansiosamente pela vinda do Senhor, mas enquanto houver pessoas nessa terra que ainda não ouviram a palavra, não tiveram uma oportunidade de tomar uma decisão, eu quero ou não quero a Cristo, ele não voltará. Então eu e você temos que pregar, eu e você temos que sair e falar do amor de Jesus, falar da palavra de Deus. Meu Deus, nós precisamos ter esse posicionamento, e não ficarmos preocupados com as estruturas. Irmãos, cada dia mais, eu vejo o quanto as igrejas, e eu não estou dizendo que a casa de Deus, ela não tem que ser muito bonita, bem feita, bem aparentada, porque é a casa de Deus, mas essa não pode ser a prioridade. A prioridade são vidas se entregando, vidas aos pés do Senhor, vidas querendo a Cristo, se entregando a Cristo. As estruturas não mudam nada. Sabe, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, quão grande é o meu Deus, mas se não sair ninguém do lugar e correr aqui na frente, se jogar no chão e dizer eu quero esse Deus grande, alguma coisa está errada. Às vezes nós ficamos preocupados com o tom, às vezes nós estamos preocupados com a melodia, nós estamos preocupados com uma série de coisas. Meu irmão, nós temos que nos preocupar mais de falar de Jesus para as pessoas que estão indo para o inferno. É sério. Estamos preocupados com, precisa disso, precisa daquilo, precisa estruturar isso, precisa estruturar. Eu não estou dizendo que nada disso não seja importante. Veja, entenda o que eu estou dizendo. Mas, irmãos, enquanto nós estivermos presos a isso, ninguém vai querer sair lá fora, porque é mais gostoso ficar aqui dentro. Pastor, sair lá fora dá muito trabalho, pastor. É melhor ficar adorando ao Senhor na igreja.
Porque a hora que eu for lá fora, eu vou encontrar um bando de gente cheio de problema. E eu quero sossego, pastor, eu não quero problema. Então você não entendeu o evangelho ainda, querido. Você não entendeu o evangelho ainda. Porque um dia você foi problema. Mas alguém investiu em você. Um dia você deu muito trabalho, mas alguém não desistiu de você. Orou por você, chorou diante do Senhor pela sua vida. E hoje você está aqui. E agora, o que você vai fazer? Você vai se encostar aí e esperar o Senhor voltar? Ou você também vai se levantar e pagar um preço pela vida de alguém? Meu irmão, se Cristo nos libertou e Cristo nos salvou, não foi para nós nos tornarmos competidores de igreja. Foi para que nós pudéssemos ir até o mundo e salvarmos vidas, queridos. Senão não faz sentido o evangelho. Não faz sentido o evangelho. Eu não acredito que enquanto nós estivermos presos em torno de um prédio e dos títulos e dos cargos, alguma coisa mudará. De verdade, meu irmão, de verdade. De verdade. O maior título, ouça com bastante atenção o que eu vou dizer para você agora. Eu vou até molhar a garganta para falar com... Ouça bem o que eu vou dizer para você agora. O maior título que você pode receber na sua vida chama-se homem de Deus e mulher de Deus. Não há título que seja maior do que esse. Você é o quê? Eu sou um homem de Deus. Você é o quê? Eu sou uma mulher de Deus. Saia de eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou semi-Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse título aí. O semi-Jesus Cristo. Eu estou abaixo de Jesus Cristo. E vamos embora. Por quê? Porque é necessário para que o homem se exalte. Você é o quê, meu irmão? Eu sou semi-Jesus Cristo. Aleluia. Semi-Jesus Cristo, senta nessas cadeiras aqui, ó. Isso. Você é o quê, meu irmão? Eu sou apóstolo. O apóstolo é naquela cadeira ali, ó. E o seu, meu irmão? Você é o quê? Eu sou homem de Deus. Não, você... Última fileira lá do fundo lá. É esse o maior erro que nós estamos vivendo, queridos. Você é o quê? Eu sou... Meu irmão, olha, desculpa, eu não tenho nada contra isso. E eu não estou aqui, eu sei que tem pessoas que estão me assistindo aí online. Não me levem a mal. Mas sabe, querido, como eu gosto de ouvir isso. Você é o quê? Eu sou um homem de Deus. Mas rapaz, senta aqui na primeira cadeira. Porque é esse o lugar do homem de Deus. Agora, quando vem já dando carteirada, arranca da carteira. Tem uns que arranca a carteira. Já chega mostrando lá na porta, lá pro tunico. Já saca da carteira e já... Aonde que fica a cadeira dos apóstolos? Aleluia. Cadeira dos apóstolos? Aqui não tem não, meu irmão. Então eu não vou entrar nessa igreja. Irmão, eu fui pregar um tempo atrás numa igreja, querido. Aberração. Eu cheguei nessa igreja para pregar, e aí o pastor chegou, logo eu, polêmico, né? Polêmico. Eu cheguei para pregar, eu sentei na última cadeira da igreja. Aí ele pegou e foi lá correndinho lá, e ele falou assim para mim, viu, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Aí não é para sentar não, pastor. O seu lugar é lá na frente, nas cadeiras do altar lá. Eu falei, não, queridão, lá eu não sento. Ele falou assim, não, é lá, pastor, tem que sentar lá. Eu falei, não, querido, lá eu não sento. Ele falou, então, pelo amor de Deus, senta pelo menos lá na da frente, para não ficar tão chato assim. Eu falei para ele, olha, em respeito a você, eu vou sentar lá na frente. Ainda do meu lado sentou o Valmir, né, Valmir? Valmir sentou do meu lado. Falei, em respeito a você, eu vou sentar lá na frente. Mas do contrário, eu não sentaria. E aí eu fui pregar, meu irmão. E ele sentou lá. Irmãos, é uma coisa extraordinária. Só faltou ele pegar a perna dele e colocar por cima de outra cadeira e ficar assistindo eu pregando. E aí o irmão passava lá na rua e ele fazia assim. Aí, senhor queridão. Ei. Aquilo era um artista. Ele era o herói, ele era o presidente do bairro.
Eu lembro que eu estava começando, aliás, queridos, olha, é triste, mas a palavra que eu fui pregar, o culto começava às 7, eu fui pregar 15 para as 9, de tanta gente que cantou, que fez as apresentações, era uma coisa de louco, mas tudo bem. E eu pregando a palavra aqui, chega uma irmã na igreja com um bebezinho, e ele, com a perna em cima da cadeira, vem cá. Aí vem a irmãzinha, traz a criança, e eu estou pregando, irmãos, eu estou aqui agora. Aí ele vem, abraça a criança, dá um beijo na criança, isso, Deus te abençoe, aleluia. Aí a mãe volta, e aquela coisa toda acontecendo, né? É um showman, na verdade, né? É uma coisa disso, uma estrela, né? Chega a ser até bonito de ver, né? E eu falo, meu Deus do céu, não faz sentido nenhum para mim isso, gente. Querido, a minha diferença para você é nenhuma, é zero, é nada. Sou feito da mesma matéria, da mesma coisa, da mesma situação. É pela graça de Deus que eu estou aqui hoje, mas pode ser que amanhã eu esteja sentado aí. E eu tenho que ter esse conhecimento e esse entendimento muito claro para mim. E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos sair desse ambiente dos cargos, e nós precisamos entender que o maior cargo que nós podemos ter é como homem de Deus, mulher de Deus. Se é um homem de Deus, uma mulher de Deus, então louve ao Senhor por isso, porque é isso que agrada o coração de Deus. Não precisa chegar diante de Deus e dar sua patente para Ele lá não, viu? Porque você não vai impressionar a Deus. Ei, Senhor, eis que chega aqui o teu filho, aleluia! Oh! Eu fico imaginando Deus olhando e falando, meu filho, só você mesmo, né? Foi eu que te criei assim, né? Então agora tem que aceitar assim, né? Amém? Romanos 12, 14, olha o que Romanos 12, 14 diz. Minha versão aqui está diferente. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoe. Até aqui, né? A minha versão está um pouquinho diferente. Veja, queridos, nós precisamos entender que o que Deus espera de nós é que mesmo que nós estejamos debaixo de uma perseguição, que mesmo que nós estejamos debaixo de um posicionamento contrário, aquilo que muitas vezes é o que os outros querem, não pare de fazer a obra de Deus. Ah lá, quer ganhar alma, quer apresentar alma para o pastor, quer se aparecer na igreja. Meu irmão, saia desse lugar. Vá e pregue o Evangelho. Vá e pregue o Evangelho. Vá e ajude pessoas. Vá e salve vida. Mas meu irmão, vamos ficar aqui quietinho aqui dentro? Não vou ficar aqui quietinho. Eu vou sair. Eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus me diz e o que é a missão da igreja e o propósito da igreja. É isso que eu vou fazer. Amém? Uma outra coisa que eu separei aqui é que para fazer antes, eu preciso ser. Então, querido, isso aqui é muito sério. Para eu fazer discípulos, antes eu preciso ser. Eu preciso ser. Para fazer alguma coisa, antes eu preciso que isso aconteça comigo, na minha vida. Tem que acontecer comigo. Então, querido irmão, antes de eu tentar ajudar alguém, eu preciso ser ajudado. Eu preciso ser ajudado. Precisa ser uma realidade na minha vida. Precisa ser uma realidade na minha vida. Não adianta eu tentar fazer algo para outras pessoas que não é uma realidade para mim. Entende? Eu preciso estar vivendo. E aqui, queridos, é onde se encontra o erro da maioria das pessoas.
eles querem fazer sem antes ser. Eles querem fazer sem antes ser. E aqui eu posso até dar um exemplo, né? Ou posso até tentar te ilustrar isso. É aquelas velhas coisas que eu costumo dizer. Às vezes eu estou perto e eu falo, meu Deus, a pessoa está ali, olha, faça isso, assim, assim, assado, tal, desse jeito aqui, assim, 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 assado, e eu estou aqui, só prestando atenção, certo, isso, aí você pega, você faz dessa forma aqui, e você faz desse jeito aqui, e aqui você pega e puxa aqui, e eu estou assim, ó, e eu penso comigo assim, rapaz, já parou para pensar que se você fizesse isso na sua vida, daria certo? A gente é muito bom para ensinar os outros, mas nós mesmos não conseguimos viver aquilo que nós ensinamos os outros. Vou te dar uma dica como é que você faz com dinheiro, e eu fico pensando, meu Deus, rapaz, mas por que você não põe isso na sua vida? Porque estava aqui outro dia atrás sentado comigo tentando aprender a administrar o dinheiro, mas está ensinando os caras a administrar dinheiro. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão? Tem que acontecer na sua vida primeiro. Você precisa entender que a mudança, a transformação precisa vir em você primeiro, porque quando você for, meu irmão, não é problema nenhum você fazer discípulos, porque só obedece, só ensina a obedecer quem é obediente, querido. Olha o que está dizendo lá em Mateus 28, 20, vamos lá para Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Como que eu consigo ensinar alguém a obedecer se eu não sou obediente, irmão? Explica para mim. Como? Fala para mim. Eu não sou obediente, então como é que... Não, mas você tem que obedecer, mas você não é, eu não sou. Você entende, irmãos? Tem algumas coisas na minha vida, na sua vida, que elas têm que ser transformadas. Não tem jeito, é a mesma coisa, você subir aqui no altar para pregar a palavra, mas pregar uma palavra que você não vive ela na sua vida. Isso é mentira. Nós temos que ter essa consciência. Há dias atrás, eu estava falando com uma pessoa sobre isso. Falei, rapaz, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, para que você suba no altar do Senhor, sem um peso sequer nas suas costas, e possa falar com autoridade, porque você sabe que a vida está em ordem. Do contrário, você é um hipócrita. Nós estamos sendo hipócritas. Não, meu irmão, você tem que ser um dizimista na casa do Senhor. É verdade? Então essa palavra prega para você se você não é um dizimista. Como eu posso dizer, tem que ser um dizimista se eu não sou um dizimista? Se eu não acredito no dízimo, porque eu não dou o dízimo. Então tem que ser primeiro uma verdade para mim, ela tem que acontecer na minha vida. Então como eu posso ensinar a obedecer se eu não obedeço? Se eu sou rebelde, se eu vivo debaixo de rebeldia, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu também não concordo com isso, meu irmão, como? Explique para mim. Onde? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como eu vou conseguir ensinar alguém se eu mesmo não sei? Como que eu vou conseguir se eu nem sei o que Ele me ordenou a fazer? Como, queridos? Tem que acontecer na minha e na sua vida. Eu tenho que buscar isso na minha vida. Eu tenho que orar, eu tenho que chorar diante de Deus. Uma outra marca, querido, que para mim talvez seja a maior de todas, quando você trata de um discipulado, quando você fala de um discípulo de Jesus, é o que está escrito lá em João 13, põe João 13, 35 para nós.
Olha aí. Está aí. Eu sou um discípulo de Jesus? Olha, essa pergunta é para você. Eu sou um discípulo, faça essa pergunta, eu sou um discípulo de Jesus? A resposta está aqui, ó. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como eu sei se eu sou um discípulo de Jesus? Se eu amar as pessoas, meu irmão. Como eu posso ser um discípulo de Jesus se eu não amo o meu próximo? Como eu posso ser um discípulo de Jesus se eu vivo com raiva dos outros, com rancor dos outros? Se eu não amo ao próximo? Se eu não amo uma pessoa, eu não vou pregar o evangelho para ela. Se eu não tiver esse amor de Jesus na minha vida, eu não vou sair da minha casa num domingo para falar de Jesus para ninguém. Eu não vou deixar o meu sofá para falar de Jesus para ninguém. Eu não vou dar o meu carro para ir buscar pessoas não sei na onde. Eu não vou sair da minha casa para ir ajudar pessoas com problema no casamento. Se eu não tiver esse amor de Cristo em mim, eu não faço nada. Não adianta, meu irmão, não adianta. Você vai fazer uma vez, eu vou fazer, e sai todo saltitante para fazer. Meu irmão, uns aqui foram até que mais fácil, outros foram bem mais difícil. Mas bem mais difícil. Outros ainda estão no processo, estão dando um trabalho ainda aí. Se não houver o amor de Deus, é desistir na hora, querido. Se não houver o amor de Deus, nós vamos desistir. Você vai um dia, queridos, você vai lá, você investe. Você vai lá, você investe. Você vai lá, você investe. Na terceira vez você fala, quer saber de uma coisa? Estou nem aí. Não é assim. Então nós precisamos entender isso, queridos. Nós temos que orar a Deus, nós temos que chorar diante de Deus, nós temos que clamar para que Deus coloque em nós, através do Espírito Santo, esse amor por vidas. E meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você, porque é importante você entender isso, muito importante. Eu não estou dizendo para você que você não tem que tratar pessoas, nós somos chamados para fazer discípulos, não babá de pessoas. Fazer discípulo é ensinando no caminho que ele tem que andar, é ensinando para ele as coisas certas de Deus, não é ficar o tempo todo bajulando, não é ficar o tempo todo passando a mão na cabeça, irmãos, porque é isso que muita gente faz. Vem para cá, porque nós somos amor, aleluia. A gente ama tanto, que bênção de Deus. Aí vem a pessoa, aqui nesse lugar eu encontrei o amor, sabe? Eu sou tão amado. Todo dia dá uma pisada na bola, e todo mundo, não tem problema não, continua. Só que chega uma hora que vai cansar. E aí vai dar a sapatada. Na hora que der a primeira sapatada, aonde foi aquela vida? Já catou a malinha, saiu falando mal, porque vai sair falando mal, e sair com a malinha. Você está indo para onde, meu irmão? Eu estou indo para uma outra igreja, buscando uma igreja que ama de verdade, porque essa igreja não ama de verdade. Porque se ela amasse de verdade, eu podia continuar roubando, eu podia fazendo todas as coisas erradas e ia ficar tudo bem. Não, querido. Nós precisamos ensinar as coisas certas. Louco, pastor, mas, meu irmão, é melhor que você já mostre as suas credenciais de imediato, do que você ficar passando muito a mão na cabeça, e depois, na hora que você tiver que dar uma cortada, a pessoa não suportar. Então já chama no canto de uma vez e fala, meu irmão, olha, é o seguinte, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui eu não concordo, vou procurar outra igreja. Tranquilo, você é livre para ir, para vir, para voltar, agora, adianta nós ficarmos aqui, não, irmão, evangelho não é não, irmão, evangelho é sério, e é muito sério. Então, querido, nós precisamos pedir a Deus
para que o Espírito Santo nos encha com esse amor, que você possa 1, 2, 3, 5 vezes, 10 vezes, ir lá, chamar, porque tem horas que as pessoas vão te dizer, eu não entendo, mas você não vai conseguir entender, enquanto o amor de Deus não for revelado a você, você não vai entender, por que é que as pessoas fazem isso. É por isso que eu e você precisamos do amor de Deus revelado a nós. Um discípulo, ele é reconhecido como discípulo, porque ele ama ao próximo, e ele ama mesmo. Muitas vezes ele abre mão de muita coisa, em prol do próximo. Volto e repito, não para passar a mão na cabeça nas coisas erradas, mas para tratar e gerar pessoas segundo o caráter de Jesus Cristo. Isso é discipulado, amém? Isso é o discipulado de verdade. Esse é o discipulado da Bíblia, não aquele que você, vamos trazer pessoas para andar perto da gente, isso, pronto, e aí elas ficam ali andando perto de você, mas a vida delas continua da mesma forma. Tem que haver uma transformação genuína, amém, querido? Então, eu e você, eu quero concluir com Mateus, capítulo 5, versículo 18, 19, Mateus 5, 18 e 19. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. É isso, meu irmão. Eu não acredito que eu e você não tenhamos perto de nós pessoas que precisam conhecer a Cristo, mas não um Cristo qualquer, mas o Cristo que eu e você conhecemos. Não acredito que eu e você não tenhamos perto de nós famílias que estão indo para o inferno, e que nós estamos vendo isso, e nós não temos tomado uma posição com relação a isso. Nós precisamos tomar, irmãos, posição. E eu não quero também que você saia daqui nessa noite feito um louco, desesperado, correndo atrás de todo mundo aí na rua, porque não é assim que funciona. Mire em uma família, ou mire em uma pessoa. Aí você vai e trabalha na vida dessa pessoa, e quando ela estiver pronta, você vai e busca outra pessoa. E é assim que a gente faz, entende? Você começa a trazê-la para a igreja, você começa a ensiná-la, você tira um tempo para explicar um pouquinho da palavra, porque, meu irmão, se você não ajudar, quem vai ajudar? Quem vai ajudar? Esse é o meu e o seu papel. Olha, todos os dias eu gostaria de ir lá na sua casa, ou pelo menos uma vez por semana, para que a gente pudesse esclarecer algumas coisas da Bíblia. Você tem um tempinho para mim? Vai fazer uma visita, investe naquela pessoa, gaste um pouquinho de tempo lá, e você vai ver se não vai haver mudança, não vai haver transformação. Comece a orar, e comece a jejuar pela salvação daquela vida, para você ver se Jesus não transforma. Ele transforma, meu irmão, ele muda, eu não tenho dúvida, porque o maior interessado na salvação é o próprio Cristo. Ele quer contribuir comigo e com você. A questão, meu irmão, é que se nós não entendermos a nossa identidade e a nossa missão, nós vamos continuar presos a estruturas como essas.
disputando cargos dentro da igreja, buscando títulos dentro da igreja, preocupados com funções dentro da igreja. É isso, hoje o que eu vejo é que a igreja está preocupada com isso, ela passa às vezes a semana inteira preocupada com isso, mas a alma continua indo para o inferno, entendeu? Às vezes eu estou falando porque, meu irmão, é uma realidade que nós temos dentro do nosso ambiente. Eu participo do sistema da igreja, eu estou dentro de todos os ministérios da igreja. Às vezes eu vejo pessoas preocupadas a semana, por exemplo, o louvor da igreja, ele fica a semana inteira preocupado com as canções que vão cantar, e não sei o que, e aquela coisa toda, mas eu não vejo em nenhum momento alguém virando e falando assim: peraí, você pregou para alguém essa semana? Você falou de Jesus para alguém essa semana? Quantos aqui falaram de Jesus para alguém essa semana? Não, porque nós estamos preocupados com a canção que nós vamos cantar no sábado na igreja, na quarta na igreja, e eu não tenho nada contra isso, isso é importante sim, mas isso não pode ser a prioridade da igreja. A missão e a prioridade da igreja está na salvação de almas, meu irmão. Está na salvação de almas. Adianta eu vim, vamos lá, pensa bem. A gente vem aqui no sábado à noite e a gente faz um culto glorioso aqui. E cantamos canções maravilhosas, mas tudo crente. Tudo crente, tudo salvo, tudo crente. E aí? E aqueles que estão lá fora chorando e sofrendo, querendo se matar, eles podiam estar aqui nesse meio dizendo assim: eu quero esse Jesus, eu quero entregar minha vida para Ele, mas nós estávamos tão preocupados, com tantas estruturas, com detalhes e com isso e com aquilo, que nós esquecemos que nós precisamos convidar pessoas para estar aqui, para cultuar ao Senhor, para participar desse evento. Entenderam, meu irmão? Isso é muito importante, querido. E eu não estou dizendo isso para você, preste bem atenção, eu volto e repito, eu não estou dizendo isso para você porque eu quero encher esse templo e amanhã eu poder me candidatar. Não é isso. É porque há um choro, há um peso dentro do meu coração, que eu vejo que a igreja tem perdido a cada dia mais. Eu não vou citar nomes, mas, meu irmão, uma igreja com 600 membros, de uma igreja, ou melhor, uma igreja com 600, 700 membros, que era de uma outra igreja, salvou alguma alma? Salvou alguma alma? Uma igreja de 600 pessoas que estavam na rua, entregues a Jesus, isso é salvar 600 almas. Então é isso, nós precisamos entender, queridos, nós temos que buscar as pessoas que estão indo para o inferno, nós temos que ir atrás, nós temos que falar do amor de Jesus, nós temos que nos preocupar. Ore a Deus, fale: Espírito Santo, revele a mim pessoas que eu preciso ir atrás, mostra-me, Espírito Santo, a quem eu tenho que falar. Meu irmão, você tem que ser ousado nessa oração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar, eu não tenho dúvida disso. E quando Ele te revelar, não desista dessa pessoa, porque não é fácil. Se fosse fácil, o mundo já estaria salvo e Cristo já teria voltado. É guerra, meu irmão, é guerra. Você vai entrar no inferno para buscar uma vida lá no inferno e tirar ela de lá e trazer para o reino da luz. Você não vai conseguir entrar no inferno de mão grande. Dá licença, demônios, eu vim pegar e estou levando. Não! Uma vez eu me lembro que eu preguei na Cristo Salva sobre a consolidação, e eu trouxe uma ilustração no final do culto, que eu diria que uma vida é como um jogo de futebol americano. Quantos aqui já viram um jogo de futebol americano? Todos aqui já viram um jogo de futebol americano?
aqueles caras tudo vestido, aqueles troços gigantes e tal. E aí tem a bola, não tem a bola? Aí você lança a bola, não lança? Quando você lança a bola e o camarada cata a bola, como é que funciona, irmão? Os caras saem voando. E vai e voa em cima do cara para fazer o quê? Derrubar o cara e pegar a bola e aquela coisa. Meu irmão, vai ser a mesma coisa quando você for no inferno e tirar uma vida. Só que a diferença é que não vai ser jogador que vai vir em cima de você. Vai ser um bando de demônio que vai vir em cima de tudo quanto é lado, para não deixar você tirar aquela vida que é deles, do inferno. Porque está preso lá. Então eu e você temos que ter esse entendimento, é guerra, meu irmão. E nós precisamos nos posicionar, queridos. Sabe, eu servi a Deus quando eu me converti. E uma das coisas que mais me movia naquele momento é que eu estava sentado no banco da igreja e eu aprendi do evangelho. E eu não aprendia qualquer evangelho, porque naquela igreja era pregado um lindo evangelho, e era pregado um evangelho genuíno, porque uma igreja presbiteriana, ela preza pela palavra e pelo ensino da palavra. Mas eu comecei a me perguntar, o que eu vou fazer com isso agora? Eu vou me tornar um conhecedor da Bíblia só? E tudo isso que eu estou aprendendo, pessoas não têm o direito de aprender também, elas não podem conhecer também. E aquilo foi o que me moveu a sair daquele lugar, em busca de um lugar, aonde eu pudesse contar tudo aquilo que eu estava ouvindo. Porque naquele lugar, pessoas diziam assim para mim, olha, veja, se você for lá e chamar o Silvano, que dá voadora na alambrada da quadra do Monte Serrate, ele vai dar trabalho para nós. Graças a Deus que alguém, não desistiu, cara, e hoje você é um grande homem de Deus, cara. Você dava voadora na alambrada, agora você dá voadora no Satanás, mas glória a Deus por isso. Mas você vê que coisa? Não, eles vão dar trabalho. Não, eu sei que eles vão dar trabalho, não vai ser fácil. Mas, meu irmão, foi para isso que eu e você fomos chamados. Essa é a missão da igreja. Irmos por todo o mundo e fazermos discípulos. Temos que fazer discípulos. Não se prenda em estruturas. Quando a estrutura estiver te prendendo, meu irmão, saia. Porque esse não é o propósito principal da sua vida. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Há tempos atrás eu estava no louvor. E eu percebi que o louvor estava me prendendo de fazer coisas que eu não poderia deixar de fazer. Então eu deixei o louvor para voltar novamente para aquilo que eu tenho que fazer. Outras pessoas podem fazer isso. É sério, meu irmão. Aquilo que te prende e não te leva a ganhar almas é o perigo. E muitos de nós estamos vivendo a nossa vida em função somente disso. De nos prepararmos para essa estrutura aqui. Seja ela essa, uma maior, e uma maior, e uma maior. Mas, meu irmão, se não tiver vidas sendo salvas, nós estamos totalmente fora do centro da vontade de Deus e do propósito de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Feche os teus olhos. Querido Deus, nos perdoe, Pai. Nos perdoe primeiramente como igreja, Pai. Porque, Senhor, são tantas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, Pai. E às vezes, Pai, isso nos leva a nos perder, Senhor. A perder o senso de identidade que nós temos aqui nesta terra, Pai. Mas eu te agradeço, Pai, porque nesta noite o Senhor traz uma palavra como essa, para nos colocar novamente no caminho que nós devemos andar, Senhor. Pai, nos dê fé, nos encha de fé e nos encha de coragem, para levantarmos das cadeiras, Pai, para deixarmos as estruturas
e começarmos a ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Nos dê coragem, nos dê fé, Senhor, para falarmos no semáforo do amor de Cristo àquelas pessoas que ali estão. Nos dê fé e nos dê coragem, Senhor, para na hora do almoço, no refeitório da empresa que nós trabalhamos, termos coragem de falarmos do amor do Senhor, do amor que o Senhor tem por nós, para aquelas pessoas que estão padecendo e sofrendo. Nos dê coragem, Senhor, para que possamos chamar, convidar, na empresa que trabalhamos, ou na empresa que temos, todos os dias os nossos funcionários, ou os nossos colegas de trabalho, para orarmos antes de começarmos a trabalhar, Senhor. Nos dê coragem para fazermos isso, nos dê coragem, Pai, para colocarmos Cristo na nossa vida cotidiana, nos dê coragem para levantarmos uma bandeira, Senhor, de Jesus Cristo aqui, nessa cidade de Itupeva. Assim como hoje, muitas pessoas estão levantando bandeiras de candidatos a prefeito e a vereadores, que nós possamos no meio dessa cidade, levantarmos uma bandeira muito maior, escrito Jesus Cristo, e possamos pregar a tudo e a todos, e possamos anunciar as boas novas, e possamos demonstrar o amor do Senhor para todas as pessoas, Pai. Nos dê essa coragem, nos dê essa fé e essa ousadia, Senhor. Nos ajude, Pai, a nos desprendermos das estruturas, Pai. Nos ajude a deixarmos de lado os títulos e os encargos, Pai. Porque são essas coisas que estão nos tirando do centro da Tua vontade, Deus. Que nós possamos, Pai, entender que a identidade da Tua igreja é deixar todas as estruturas, assim como o Senhor pediu para Filipe, ir em busca daquele eunuco naquela estrada. Nesta noite o Senhor está falando com cada um de nós: deixe as estruturas e vão até as estradas, porque há muitos eunucos precisando de você para ensiná-los. Meu Deus, que nós tenhamos fé e coragem para isso. É o que eu peço, também é o que eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus.